poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh Pai, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, Pai amado, porque só o Senhor é digno de toda a glória, só o Senhor é digno de todo louvor, só o Senhor é digno de toda adoração, Pai. E eis aqui um povo que se chama pelo teu nome, um povo que o Senhor tem feito uma geração eleita, uma nação santa, o povo que o Senhor escolheu exclusivamente para proclamar as tuas virtudes, porque o Senhor foi aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como somos gratos, Senhor. Onde nós estaríamos, Pai, se não fosse tão grande amor? Se o Senhor não tivesse olhado para nós com um olhar de compaixão, de misericórdia, aonde nós estaríamos, Pai? Como somos gratos, Pai, por esse amor incondicional. Nós nem merecíamos, mas o Senhor olhou para nós com amor, com compaixão e acreditou que o ser que o Senhor criou, ele poderia sim viver para fazer a tua vontade. Como somos gratos a ti, Deus. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Deus é bom demais, irmão. É tão bom poder desfrutar de um ambiente como esse, em liberdade, né? Temos visto agora recente em países comunistas, pastores sendo presos, pastores sendo torturados, simplesmente porque querem falar da palavra de Deus, do Evangelho, que liberta. Sabe, irmãos, quando nós somos impedidos de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é porque aqueles que tentam impedir sabem que a verdade liberta. E esse povo que proíbem, né, que prendem, que torturam, eles é que querem ser o Deus das pessoas. São eles que querem escravizar sem o conhecimento, são eles que querem escravizar na ignorância, porque eles sabem que o povo perece quando há ignorância. O próprio Deus disse que o seu povo estava perecendo porque faltava conhecimento. Então, a falta de conhecimento a respeito do Deus que servimos traz destruição. Amém? Mas nós estamos aqui como pessoas que o Senhor levantou para libertar, irmão. Nós somos uma figura de Jesus Cristo sobre essa terra. Amém? Vocês estão bem? Boa noite a todos. Mais uma vez, graça e paz a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos para o que interessa. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 3, no verso 20. Pode sentar, irmãos. Obrigado. Desculpa. Obrigado, Esdra, aí pela... O diaconato em operação, né? Romanos capítulo 3, no verso 20, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer o seguinte: todos encontraram? Romanos 3, verso 20,
Aleluia. Podemos ler? Diz assim o texto, irmão. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. No versículo 21 ele vai dizer, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. E no versículo 22 ele diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E no versículo 23 ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão, né? Na época ele escreveu para o tempo presente lá, mas se a gente fosse trazer para os nossos dias, estavam, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, temos, versículo 23, né? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pai, eu te dou graça por essa porção que foi lida da tua palavra, e eu quero mesmo, Pai, que espírito de sabedoria e de revelação da parte do Senhor seja concedido aos meus irmãos que estão aqui essa noite, iluminando os olhos do entendimento de cada um deles. E, Pai amado, que eles não saiam daqui da mesma forma que chegaram. Sim, Deus, sabemos que a Tua palavra é a verdade, ela tem a Tua inspiração plenamente, 100%. E sabemos que essa palavra é que liberta, é ela que traz clareza para a nossa conduta de vida. Então, usa-me, apesar de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como a gente está criando o hábito sempre de estar dando um tema para nossas ministrações, até para ajudar lá o pessoal da mídia, quando for colocar, e também para as pessoas saberem do que nós estamos falando, né? Então, o tema dessa ministração é justificação. Amém? Queria falar um pouco sobre isso. Queria começar aqui falando um pouco sobre essa palavra no hebraico. É porque quando Paulo está escrevendo aqui, somente com Deus. Mas quando a lei é estabelecida, Deus estabelece essa lei, irmão. Não é para justificar o homem, mas o homem estava tão desequilibrado, tão sem controle do que fazia, que era necessário uma lei para que eles tivessem entendimento que eles precisavam frear aquela forma de viver. Estão comigo? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Então essa lei ela não foi criada para justificar o homem diante de Deus. Né? O que eu faço vai me respaldar diante de Deus, e Deus vai me justificar, e um dia eu vou estar com o Senhor. Não. Então ele vai falar um pouco sobre essa justificação, que é o que eu queria tratar conosco essa noite. Então essa palavra no hebraico, justificação, ela quer dizer sedak. Não sei se você já viu uma música que é até do Kleber Lux, que diz, Deus forte, né? Lá na frente ele vai dizer, Tsekenu Yahvé, minha justiça é. Porque Tsekenu exatamente Deus é a minha justiça. E Tsekedá quer dizer justificados ou justificação. No hebraico quer dizer exatamente isso, que é tornar justo, é declarar justo. A palavra justificação em grego pode ser expressa como dikaioses, que é justificação, ou dikaió, que é justificar. Esses termos estão intimamente ligados a dikaiosené, que é justiça. E no contexto da palavra que nós estamos lendo, refere-se a ser declarados justos por Deus através da fé, como está descrito nos estudos sobre a teologia da justificação. Então, justificada, a pessoa ser justificada, ou essa palavra justificação quer dizer isso, é ser declarado justo diante de Deus. E o que é uma pessoa ser declarada justa diante de Deus? Se a gente for olhar para uma lei natural, judicial,
tribunal, as pessoas elas são diante de um julgamento, ou ela é condenada ou ela é o quê? Absolvida, né? Ela é colocada como uma pessoa inocente, né? Vai ter lá um advogado para defender, vai ter lá as acusações, vai ter lá um promotor, vai ter o juiz que vai bater o martelo final. E baseado em uma investigação, baseado em fatos, baseado em provas, eles vão chegar a uma conclusão de que aquela pessoa é inocente ou é culpada. Não é assim que funciona? Eu não entendo muito bem da lei não, mas estou falando de forma bem superficial, né, que a gente vê às vezes. Quando se trata, irmão, do reino de Deus, nós sabemos que nós não pecamos no sentido de que o que Adão fez, eu fiz também. Nós nem éramos nascidos quando Adão cometeu a transgressão dele. Mas o que ele fez afetou as nossas vidas. Quando o Deus diz que a terra fica maldita, não só afetou a vida do ser humano, mas como a própria natureza de Deus. Se você for ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que não nascia espinho, não nascia abrolhos. Era tudo muito perfeito, mas o pecado ele afetou de forma geral a humanidade ou o planeta Terra. Então fomos atingidos e agora houve o quê? Uma necessidade de que nós viéssemos voltar a ter uma comunhão com Deus, voltar a ter uma comunhão com o Pai. Só que, como já apresentei para vocês, não era possível, irmão, através de uma lei ou através de obras daquilo que nós fazemos, nos reaproximar de Deus. Tem pessoas que ensinam isso. Tem pessoas que ensinam que se você for bonzinho demais, Deus vai te olhar com tanto carinho, diferente dos outros, e vai te absolver por causa das tuas bondades. Mas eu quero dizer para você que não é assim. Não são obras, não é o que eu faço, não é o meu conhecimento, não é a minha habilidade, não é o tanto que eu sei, mas é o que Cristo fez. É baseado no que Jesus fez, é que nós estamos hoje aqui, ouvindo essa palavra. Foi pelo que ele fez, foi por causa dele que nós podemos hoje andar, digamos assim, de forma figurada, com o nosso alvará de soltura espiritual. Estão comigo? Então, eu trouxe até uma imagem, não sei se vai ser possível colocar, só para você entender um pouco da justificação. Não sei se vai ser possível colocar. A outra primeira, essa aí não. Pronto. Aqui é só para você entender, isso aqui você pode até depois procurar na internet, eu trouxe porque eu achei interessante a forma que ele colocou, e eu trouxe para você entender a questão da justificação, porque depois a gente vai ver a fonte da nossa justificação, o meio por qual nós fomos justificados, e através de quem fomos justificados. Amém? Então aqui, primeiro ele coloca lá, esse termo legal ou judicial vem da palavra grega para justo, ou seja, a justificação vem dessa palavra justo, que significa o quê? Declarar justo, que foi isso que eu li aqui. Esse veredito inclui perdão da culpa e do castigo pelo pecado. Alguém entrou em sua defesa sem cobrar R$1 para lhe defender, ou seja, para lhe perdoar, para assumir a sua culpa e para ser castigado pelo pecado que você cometeu, irmão. 3, ele vai dizer, Deus imputou o pecado do homem na conta de quem? De Jesus. Jesus pecou? Não pecou. Jesus cometeu alguma transgressão? Jesus adulterou? Jesus roubou? Jesus matou? Não. Mas ele assumiu, ele se responsabilizou por pessoas que cometeram atos como esse e outros. Ele assumiu a culpa, certo? O pecador, ele recebe esse dom de graça de Deus apenas pela fé. Então, quando diz que é pela fé, morre, irmão,
toda a condição do que você faz. Quando a Bíblia fala que é por fé, acabou esse negócio de você ser bonzinho demais e acha que a sua bondade vai convencer a Deus de alguma coisa. Eu digo para você, em nada. Estão comigo? E ele vai dizer aqui no quinto ponto, justificados os crentes têm paz com Deus. Quantos sabem, irmão, que hoje, eu não sei se alguns aqui, se tem, a gente vai mudar isso hoje. Mas quantos dos que estão aqui têm a plena convicção de que não é mais um pecador? Plena convicção, rapaz, eu não sou mais um pecador. Porque tem algumas pessoas que ainda se acham pecador. Tem algumas pessoas que eles até colocam uma classe de pecador, né? Que é os pecadores remidos. Mas, irmão, biblicamente falando, não tem pecadores remidos. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Quando alguém usa esse termo pecadores remidos, ou quando alguém usa o termo pecador, parece que ela está usando esses termos para dizer quão grandes são humildes diante de Deus, né? Assim, eu sou tão humilde que eu reconheço que eu sou a mosca aleijada que pousou na fezes do cavalo do bandido. Mas, irmão, isso não é humildade, isso é ignorância. Porque se Jesus Cristo, como está aqui, como eu li, já pagou um preço para tirar essa culpa de você, você não pode mais usar essa nomenclatura de que você é um pecador. E com isso eu não estou dizendo que você não está sujeito a pecar, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não está sujeito a errar. Estamos sim, irmão. Falhamos todos os dias praticamente. Mas isso não faz de você um pecador. Porque a palavra pecador, ela vai trazer uma ideia de prática, de constância, sabe, proposital. E eu tenho certeza, meu irmão, que ninguém amanhece aqui, se espreguiça na sua cama. Ah, Senhor, graças a Deus, amanheceu para me começar a pecar. Quem faz isso? Ninguém. Muito pelo contrário, se você tem consciência de quem você é em Cristo, você já começa a amanhecer no seu dia rendendo graças. Obrigado, Pai, por mais um dia, pelo fôlego de vida. Ah, Senhor, quem eu seria se não fosse o que o Senhor fez? Gratidão, irmão. Gratidão. Então a gente precisa aprender isso. Essa nomenclatura, pecador ou pecador remido, ela não combina mais nem comigo nem com você. Isso faz parte do velho homem. Nós temos um livro ali do irmão Reagan, um livreto, você lê ele em meio-dia, chamado Redimidos. E ele vai falar exatamente isso que eu estou dizendo. Já foi feito algo por mim e por você, já foi pago um preço. Jesus ele veio santo, se tornou maldito no nosso lugar para nos tornar o que? Santos. Separados do pecado, separados para Deus. Por isso que na figura tem aqui Deus santo, Jesus no centro. Por que Jesus no centro? Porque ele é o mediador entre Deus e os homens. E além dele ser mediador entre Deus e os homens, ele é 100% Deus e 100% homem. Deus, só na sua divindade, ele não poderia, irmão, só sendo um ser divino, resgatar alguém como um homem para ser santo. Ele precisava de alguém na mesma natureza, na mesma essência, para que trouxesse de volta o homem para Deus. Bom, Jesus se tornou o homem para quê? Porque como Deus, só como Deus, ele facilmente, ele não teria esforço algum. Não tinha como comparar, era injusto você querer só 100% Deus, querer que um homem fizesse algo que ele só 100% Deus pode fazer, sem esforço algum. Então ele teve que tabernacular, ele teve que encarnar, ser como eu e você,
para mostrar, não apenas para mostrar, mas para que todo o processo que eu e você passamos de condenação, de pecado, de maldição, viesse sobre ele, ele absorvesse isso para ele, trouxesse toda essa natureza pecaminosa do homem sobre si, se tornasse como eu e você, separado de Deus, porque Cristo foi separado de Deus, Cristo homem, ele foi separado de Deus, ele teve que morrer, não só fisicamente, porque separação de Deus fala de morte espiritual. Cristo Jesus, ou Jesus morreu espiritualmente, irmão. Ele foi separado. Se você ler o Evangelho, Jesus estava lá naquela cruz. Como foi qual foi a oração que ele fez em hebraico ou aramaico? Como foi? No português foi Deus meu, né? Por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Labá sabactani, né? Por que me desamparaste? Por que Jesus fez essa oração? Você já parou para pensar? Por que Jesus teve que fazer essa oração? Por que ele teve esse sentimento? Por que ele teve essa percepção? Por que ele teve que falar com o Pai de alguma forma, dessa forma? Por que ele não fez uma oração diferente? Alô? Irmão, ele fez isso porque nós sabemos o que aconteceu com Adão no Éden, quando pecou, que ele separou, ele absorveu maldição, ele rompeu a aliança, ele quebrou a aliança, ele foi separado de Deus. Jesus Cristo, quando ele assume, ele não pecou, mas quando eu assumo a responsabilidade, quando eu assumo a culpa de alguém, toda a penalidade que estava sobre aquela pessoa, pelo fato de eu ter assumido, vai vir sobre mim. Então, a única forma de Deus agir com justiça era Jesus, já que ele assumiu a nossa culpa, porque ele quis, porque havia essa necessidade. Se o Pai quer a humanidade de volta para ele, eu tenho que assumir essa conta, porque alguém tem que pagar essa conta, irmão. Alguém tinha que pagar essa conta. E quem pagou a conta? Jesus. Jesus pagou a conta, teve que ser separado de Deus, teve que ser humilhado, teve que ser torturado, teve que ser chicoteado, teve que ir para uma cruz, teve que passar momentos de agonia, teve que transpirar gotas como de sangue, teve que ser abandonado, teve que ser traído. Com uma conta alta, irmão, que nenhum homem pode pagar. Ele pagou por mim e por você. Só que ele não pagou esse preço, irmão, para a gente andar de qualquer jeito. Ele pagou um preço por nós para que nós viéssemos agora viver a vida dele. Ele abandonou o seu lugar de glória, ele deixou de lado a sua glória. Ele não quis usar a sua glória porque era necessário ele se tornar um como eu e você. Assumiu a conta, foi condenado, foi ao inferno. Libertou os cativos. Ao terceiro dia ressuscitou. Está à destra do Pai. Espiritualmente nós estamos lá com Ele. Estamos aqui, estamos lá. Olha só aqui. Então ele fez isso, irmão. Ele nos justificou. Essa justificação aconteceu para que eu e você pudessem andar de forma digna e plena. Você não precisa estar puxando da sua bolsa. A polícia não te para dizer, pá, você é condenado. Não, tem um alvará aqui. Não precisa. A palavra me respalda. A palavra é o documento que eu preciso para dizer o quanto eu sou justificado diante dos homens, diante do inferno. Sabe, quando Satanás ele se levanta contra nós para querer, pode ter certeza, Satanás ele só se levanta contra nós para querer mostrar o nosso passado, só que o nosso passado já foi levado na cruz, irmão.
Ele não tem mais poder sobre nós para querer, quem é o diabo, para querer passar no meu rosto o meu passado. Se Cristo já enterrou, se Cristo já lançou no mar, se Cristo já levou, já pagou o preço por mim, sabe? Ele já tirou o meu nome da serasa espiritual do inferno, irmão. Não há mais condenação. Mas para que eu possa de fato andar, meu irmão, com esse documento espiritual, me legalizando, me dando, sabe, legalidade para andar como uma pessoa justa diante de Deus, é a forma que eu vivo, irmão. Não faz sentido eu viver como eu vivia outrora, sendo que Jesus já pagou um preço por mim, sabe? Ele fez algo por mim que ninguém pode fazer. Então nós não podemos, não devemos, irmão, andar de qualquer jeito. Ande segundo aquilo que Cristo fez por você. Eu não estou dizendo que nós não vamos falhar, errar, não é isso, irmão. Mas quando nós facilitamos isso, irmão, é porque nós não entendemos ainda o que foi que Cristo fez por nós na cruz. Estão comigo? Você precisa considerar o que Jesus fez, é real. Sabe, é algo precioso, é algo espiritual, irmão, que é o teu passaporte para a tua eternidade, irmão. Quando você diz sim para Jesus e você volta a andar de forma que você andava no passado, você pode ter até uma teoria na sua mente, sabe, de que você é a justiça, de que você foi justificado, de que agora você tem comunhão com Deus, de que agora você é isso e aquilo. Mas, irmão, se a tua postura, se o teu estilo de vida é contrário ao que a palavra diz, irmão, vão ser só palavras. E é possível que você seja decepcionado no final da história. Porque você vai cobrar algo de Deus que você não conseguiu viver. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, irmão. Então o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre isso no capítulo 3, para eles mostrar para os judeus que eles se achavam a última Coca-Cola do deserto, que a salvação era deles, mas tinha que ser por meio das obras, era pelo que eles faziam. E Paulo estava tentando chamar eles para a realidade. Ele chamava o judeu para a realidade e chamava o gentio para a realidade. Nem o que gentio fizer, nem o que judeu fizer, diante de Deus é suficiente para justificar. Mas a fé em Cristo, a fé na obra redentora dele, aquilo que ele fez é que nos torna justiça de Deus. Deixa eu continuar aqui em outros textos. Nós estamos falando sobre justificação, amém? Olha só, no versículo 24 do capítulo 3, ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O Pai Deus teve muita misericórdia de nós. É por isso que a Bíblia diz que a misericórdia dele é algo infinito. Mesmo porque o homem irrita a Deus o tempo todo, mano. Sobretudo o povo dele. Você já leu o Antigo Testamento? Quando Deus estava libertando o povo do Egito? Como eram murmuradores? Deus trazendo ali uma figura, ali era uma libertação. Depois eles foram celebrar a Páscoa. Nós não fazemos isso na Nova Aliança. Mas a celebração da Páscoa foi exatamente para comemorar essa libertação. Mas era o povo dando livramento, libertando e eles se maldizendo. Qualquer circunstância que se levantasse, ainda que eles estivessem correndo para a liberdade, era um motivo de reclamação. Rapaz, eu fico imaginando, às vezes eu fico refletindo em casa, Moisés. Acho que ele teve assim, momentos de angústia, de pressão assim, na alma, assim, na mente dele. Porque era um povo muito teimoso, irmão. Pelo amor de Deus. Era o homem ali tentando libertar o povo, levando para uma terra que ele tinha prometido. Essa terra que Deus prometeu para eles, que levou 40 anos para conquistar, não era para ter levado 40 anos não, irmão. Foi por causa da desobediência, foi por causa da murmuração, sabe, das reclamações. Eles passaram 40 anos rodeando a terra prometida até entrar.
Às vezes eu fico imaginando, só conjecturando, né? Quando Deus disse para Moisés falar a rocha, ele bateu, acho que a pressão era tão alta que ele queria resolver o problema, ele bateu na rocha. E segundo os historiadores dizem que por essa razão, ele não entrou na terra prometida. Porque a palavra foi fala a rocha, para que a água jorrasse. Mas a pressão daquele povo, eu imagino, era tão grande, o povo murmurando, querendo resultado assim de imediato, que Moisés vai e bate na rocha. Brota a água. Mas não foi aquela mensagem de Deus para Moisés. Fica ligado na mensagem de Deus, irmão, para a tua vida. Que pode ser que você faça até diferente e aconteça. Mas se você não ouvir a mensagem de Deus como ela é, pode ser que você não entre na terra que Ele prometeu para você. Pode ser que você não entre no propósito que Ele tem para a sua vida. Porque bater não é a solução. A solução é ouvir o que foi dito. Amém? No versículo 28, do mesmo capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: concluímos, pois, que o homem, olha só o que aqui diz, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Versículo 30, ele vai dizer: visto que Deus é um só, que justifica pela fé, que ele justifica pela fé a circuncisão, por meio pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Quando ele usa essa palavra circuncisão e incircuncisão, ainda que o que era circuncisão? Circuncisão era aquele corte que era feito no órgão genital masculino para identificar que aquele ali era um judeu. Quando Deus fez uma promessa com Abraão, e Abraão foi justificado pela fé diante de Deus, e ele viveu antes da lei, ele creu e isso foi imputado como justiça. Porque o crer, irmão, com o coração, é o crer com o coração, isso foi imputado a Abraão como justiça. E porque ele creu com o coração, Deus fez uma aliança com ele, e ele fez como um símbolo dessa aliança, que ele teve um símbolo com Noé. Qual foi o símbolo? Foi aquele arco de Deus, que é conhecido como arco-íris, né? Mas é o arco de Deus, que aparece lá. Às vezes quando chove você vê, lindo, maravilhoso. Tem gente que quer até adotar para outras coisas, mas é de Deus o arco, viu? É de Deus. Então, com Abraão, ele também fez uma aliança e ele deixou um símbolo, E qual foi essa marca da aliança com Abraão? Foi a circuncisão. Então, um judeu, ele só é considerado judeu quando no 8º dia ele é levado para o templo e é feito um corte no órgão genital masculino. Quem tem esse corte é reconhecido como judeu, que é chamado de circuncisão. Então, quando ele fala aqui, a circuncisão, ele não está falando do ato em si. Está falando dos judeus, porque os judeus é que têm o costume de ser circuncidado. E o gentio não. Porque o gentio, a circuncisão dele é no coração, pela fé, pelo Espírito. Então, quando ele fala circuncisão e incircuncisão, tudo é pela fé, ele está falando de judeus e de gentios. Todos são justificados pela fé, e não por obras, não por aquilo que faz, não por aquilo que tem. Eu sou o maior doador, a pessoa mais generosa da igreja. Que seria daquela igreja se não fosse eu? Né? Aí achando que isso é algo que vai justificar ele diante de Deus. Eu digo para você, sai da igreja, abençoado, para ver se Deus não vai suprir a igreja. Se a igreja é de Deus, ela não vai perecer, não. Agora, se a igreja for daquele que está doando, aí sim. Estão comigo? Amém. Então, não é pelo que eu tenho, pelo que eu faço. Se a obra é de Deus, irmão, ela vai prosperar. Faça chuva, faça sol, chova canivete. Aleluia. Então ele está dizendo que nem circuncisão no versículo 30, e nem a circuncisão é pelo que faz, é pela obra da lei, é pela fé.
Aí Paulo ele é bem categórico, ele diz assim, no versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Nós não estamos aqui para quebrar aquilo que foi estabelecido, ele está dizendo isso. Eu não estou aqui para desfazer aquilo que Deus estabeleceu por meio de Moisés. Eu estou só querendo dizer que Deus só estabeleceu aquilo ali porque o pessoal estava desenfreado. O pessoal vivia de uma forma assim deliberada. Então a gente tem que criar alguma coisa. Por que que as leis foram criadas? As leis mesmo naturais, as leis brasileiras, judiciais. Por que que foram criadas? Porque se não tivesse lei, meu irmão, o pessoal não respeitava ninguém. Com lei já desrespeita. Com lei o pessoal quebra, com lei o pessoal faz o que quer, faz o que faz. E nós estamos vivendo atualmente num mundo em que os que eram para fazer a lei, os que eram para cumprir a lei, estão sendo corruptos com a lei. Graças a Deus, irmão, que nós que estamos em Cristo, nós não dependemos das leis humanas. As leis que regem a nossa vida são as leis de Deus. Nós nos submetemos a essas leis aqui. Mas a lei que rege a minha vida é a lei que o Senhor estabeleceu. É a lei do Espírito de vida. Paulo vai falar disso. É claro que não é porque eu vivo debaixo da lei que Deus estabeleceu do Espírito de vida que agora eu vou ter que querer quebrar as leis naturais. Não é isso, irmão. Muito pelo contrário. Eu é que tenho que ser exemplo para eles. Como cristão, nós temos que ser exemplo, cumprir a lei como eles querem. Estão comigo? Olha só no versículo 3 do capítulo 4. Glória a Deus. Deus é muito bom, irmão. Quando eu entendi isso, meu irmão, quando eu me converti, durante muito tempo, Satanás, ele não estava satisfeito e ele nunca vai ficar satisfeito com a conversão de ninguém, irmão. Mas ele ficou muito irado com a minha vida porque eu deixei de servir a ele. Eu deixei de servir a ele, eu cheguei à carteira de trabalho, bati na mesa dele, está aqui, eu estou me demitindo hoje. Estou falando de forma figurada, ilustrativa, irmão. Então ele não ficou muito satisfeito, não. Então durante muitos anos, pelas as coisas que eu fiz antes de Cristo, eu depois refletindo, rapaz, eu fiz tanta coisa, rapaz, como é que eu pude ter feito isso? A gente às vezes fica refletindo, né, rapaz, lembra de algumas coisas que aconteceu, não era para nem fazer isso, porque Deus já tinha lançado mais que... Mas a ignorância nos leva a isso, irmão. A ignorância nos leva a isso. Então eu tinha me convertido, mas ainda não tinha uma revelação, eu era ignorante. Então, vez e outra, eu ficava pensando, rapaz, como é que pode? Eu fiz aquilo naquele dia com aquela pessoa. E Satanás vem, é mesmo, cara, tu fez. Por isso mesmo, tu acha que Deus te perdoou por causa disso? Satanás vinha desse jeito, irmão. E eu ficava, às vezes, refletindo com Satanás, rapaz. Eu disse assim, rapaz, será que ele está certo e eu estou errado? Ignorância, irmão. Ignorância. Mas quando a revelação chega, a compreensão chega, que Satanás chega com essas sugestões de que você não foi perdoado, eu lembro logo qual é o futuro dele. Eu digo, Satanás, Jesus já me perdoou e existe um futuro para mim de glória, mas o seu não tem como ser perdoado, o seu está fechado, a conta não tem como voltar. Então, enquanto eu vou estar com Deus na glória, você vai estar vivendo num lago de fogo e enxofre. Simples assim, irmão. Porque a ideia de Satanás é querer trazer à memória o seu passado, mas a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, durante muito tempo eu fiquei nesse embate com Satanás, sabe? É certo, irmão, que se eu não tivesse recebido essa revelação, não tem como você ganhar naturalmente do diabo. Ele é um ser espiritual. Ele foi um ser criado por Deus. Então, o ser humano, na força do ser humano, ele nunca vai conseguir competir com o diabo. Nós conseguimos, não é nem competir, mas é colocar o diabo no lugar dele por causa de quem? De Cristo. Por causa da revelação, da verdade que nós temos dentro de nós, nós colocamos ele aonde? Debaixo dos nossos pés. Quando ele começar a falar besteira, vem aqui, bota a cabecinha aqui. É aqui o seu lugar.
Então, no versículo 3, ele vai dizer, ó, pois o que diz a Escritura? 4:3. Porque o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu com o coração, Deus trouxe uma promessa para Abraão. Abraão não viveu debaixo do jugo da lei. Antes da lei, velho, avançado em idade, mulher estéril, avançada em idade, Deus trouxe uma palavra, vai ser pai de multidões. Como assim? Como assim, Senhor? Mas ele creu naquela palavra que Deus disse, naquela promessa. A Bíblia diz que porque ele creu no que Deus disse, isso lhe foi imputado como justiça. Porque ele creu, ele foi justificado diante de Deus antes da graça ser estabelecida, irmão. Você consegue perceber isso? Antes da graça, antes da lei ser estabelecida, um homem creu naquilo que Deus disse. E Deus imputou como justiça na vida dele. Jesus fez algo por nós agora na nova aliança, e isso para nós, porque nós cremos, foi imputado como justiça, foi pago, já não existe condenação, sabe, tudo aquilo que era contra a sua vida foi jogado fora. Você precisa acreditar nisso e viver a vida de Deus. Viver a vida de Deus. Paulo é fantástico, irmão, quando ele faz toda essa abordagem de justiça de Deus, usando 3 capítulos do livro de Romanos. Ele é fantástico. Depois você pode ler, irmão, é fantástico. Um cara que não usa de ignorância, um cara que não usa dos seus conhecimentos, mas um cara que traz uma revelação na humildade. De que o ser humano, toda a humanidade já está justificada diante de Deus. Mas abre um parênteses. Quando é que isso vai valer na minha vida? Quando eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida. Já está conquistado. Já está aqui diante dos meus olhos. Mas como é que eu vou ter acesso a isso? Reconhecendo o senhorio. Eu entro naquilo que já foi feito. Estão comigo? Então não foi só por nós que estamos aqui e pelos judeus que já passaram. Não, é por todos. É por todos. Fomos justificados. Versículo 5 do capítulo 4, ele vai dizer, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, diga a sua fé, lhe é imputada como justiça. Foi assim com Abraão, a fé foi imputada como justiça, porque ele creu. Versículo 9 vai dizer, vem pois esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. No versículo 13 do capítulo 4, ele vai dizer, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Você consegue perceber, irmão, que essa justificação, ou você foi feito justiça de Deus, não por obras, não pelo que você tem, mas pela fé. Pela fé. O que é fé, irmão? Hebreus 11:1 diz o quê? O que é fé? É a certeza de quê? Hebreus 11:1, por favor. Tudo é pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento. Ele não diz, ora, a fé é o fundamento. É o firme. Tem uma palavra que faz toda a diferença. É o firme. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. A nossa justiça é por meio dessa fé. Em que? Nesse copo? No homem que vos fala? Em Jesus. Em Jesus. A nossa fé está fundamentada em Jesus. A nossa fé é firme
em Jesus. A nossa fé é fundamentada naquilo que Cristo fez. Eu creio nisso, na obra da redenção. Eu creio na salvação. Eu creio que ele se tornou maldito no meu lugar. Eu creio que aquela atitude que ele teve naquela cruz me botou em liberdade. Me deu o direito de viver em liberdade. Aleluia! No capítulo 5, do versículo 1, que aí eu vou pedir para ele depois colocar a próxima imagem, mas eu quero ler primeiro isso aqui. Diga assim: eu sou um fruto da justiça de Deus. Diga: eu sou um fruto da justiça de Deus. Diga assim: eu não sou um fruto. Diga assim: eu não sou um fruto das minhas obras, das minhas habilidades, dos meus bens. Não. Diga assim: eu sou um fruto da justiça de Deus. Olha só o que ele diz, Paulo. Versículo 1 do capítulo 5 diz: tendo sido, pois, justificados. É interessante o termo, o tempo do verbo, né? Ele não diz, Marconi, que vai ser. Ele não diz que vai ser, ele diz que foi. Ele diz, tendo sido, já aconteceu. O tempo é passado, não é presente nem futuro. Já aconteceu, Levi. Tendo sido, pois, justificados, todos, judeus, gentios, pela fé, por meio de quê? Pela fé. A justificação é pela fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da justificação pela fé, eu posso viver em plena paz com Deus da paz. Não é bíblico, irmão, uma pessoa justificada andar em guerra. Não é bíblico uma pessoa que já foi justificada andar em atrito, andar bagunçado por dentro, irmão, porque é por meio dessa fé que você foi justificado e é por meio dessa justificação que você tem paz com Deus. Não somos mais inimigos dele. Não somos forasteiros. Ele já nos justificou. Somos amigos de Deus. Filhos de Deus. Não apenas servos, mas filhos de Deus. E por ser filho e amigo de Deus, eu ando em paz com o meu Pai. Ando em paz com o meu Pai. E porque eu ando em paz com o meu Pai, eu ando em paz com os meus irmãos. Aleluia. É isso que a justiça de Deus, meu irmão, causa em nós. Uma vida de paz, de sossego, de tranquilidade, de mansidão, de brandura. Oh, aleluia! Tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação, ela produz paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus, do nosso Pai, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. No versículo 10 ele vai dizer o que é que o versículo 1 disse a princípio do capítulo 5, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 10 ele vai dizer exatamente isso. Porque se nós, sendo inimigos, fomos passados, diga eu não sou mais. Diz se foi no passado. Fomos reconciliados. Éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados
com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte dele nos resgatou. Sabe, meu irmão, você não se tornou justiça de Deus quando Cristo morreu. Alô? Quando Cristo morreu, ele pagou o preço pelo seu pecado. Pago, Senhor. Mas você não pode permanecer morto. Então ele é o primogênito, ressuscitado dentre os mortos, para fazer você também ser salvo, ser justificado, fazer parte da redenção. Por meio de quê? Da vida dele. Porque quando ele morre, ele ressuscita de novo para a vida e nos traz para essa vida na ressurreição. Exatamente. Então, no versículo 10 ele diz isso. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tudo, meu irmão, envolve a minha fé, tudo envolve Jesus Cristo e tudo envolve Deus. Bota aquela figura, por favor, Levi, que você vai entender aí o que eu estou querendo dizer. Pronto. Deus é a nossa fonte da justificação. Cristo e a sua cruz é a base da nossa justificação. E a nossa fé, não as obras, é os meios da nossa justificação. Então deixa eu ler o que está ali escrito. Nós somos justificados pela graça de Deus, seu favor imerecido para conosco. O que é que o homem merecia, irmão? Condenação. Era isso que o homem merecia. Mas Deus compaixão, Deus misericórdia, Deus amoroso. Porque o homem não é a ideia do homem, o homem é a ideia de Deus. O homem nasceu no coração de Deus, irmão. Estão comigo? Então ele é a nossa fonte. É a fonte da nossa justificação. Cristo é a base da nossa justificação. Deus é a fonte, porque ele envia seu Filho amado, e Cristo é o quê? Ele é a base da nossa justificação. É por causa dele. A nossa fé foi nele para essa justificação. Foi pelo que ele fez que nós nos tornamos a justiça de Deus. O Deus que é a fonte da justiça. Estão comigo? Então, somos justificados através da cruz de Cristo pela graça de Deus. E nós já falamos que o meio pelo qual não é as obras, não são as obras, não é o que eu faço. Tem gente, irmão, religiosa que acha que pelo que faz vai ser justificado diante de Deus. E não vai. Quando o Tiago fala que a fé sem obra é morta, ela não está dizendo que a obra está acima da fé. Não, irmão. Quando o Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta, é porque quando eu nasci de novo, as minhas obras, o que eu faço agora, tem que respaldar a minha fé. Então, por isso que ele diz, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Então, quando eu estou fazendo coisas agora, eu não posso mais fazer coisas baseado em fé, quanto eu sou salvo, quanto eu fui justificado. Essas obras vão dizer isso. As pessoas vão olhar nas minhas atitudes. Esse cara é um cara de Deus. Esse cara é um cara da fé. Esse cara é salvo. Esse cara é justificado. Não é possível que tudo que ele faz, sabe, vai denunciar. Mas isso não vai dizer que o que você faz vai te respaldar e vai te justificar. Estão entendendo, irmãos? Amém. Então, do lado de cá você vai ver que o que Jesus fez nos trouxe redenção. Jesus nos resgatou da escravidão do pecado e da morte, pagando o preço com o seu próprio sangue. Jesus derramou o seu sangue, a sua vida, para nos tirar da condenação do inferno, irmão. Isso é coisa séria. Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Aquela cruz foi vestida de sangue para me salvar e te salvar. Ele foi a propiciação dos nossos pecados. Tudo que a lei fazia,
todo aquele cerimonial, todos aqueles sacrifícios que eram feitos por meio de animais, de cordeiros, de tudo que a lei estabeleceu, apontava para Cristo. Cristo é que é o Cordeiro Pascal. Foi ele o Cordeiro que foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Estão comigo? Jesus é o Cordeiro perfeito. Foi sacrificado, desviou a ira justa de Deus sobre nós. E a sua morte é uma demonstração divina. A morte de Jesus revela a justiça de Deus em relação ao pecado do homem. Meu irmão, eu não sei o quanto que você considera isso. Sabe, eu não sei o quanto você considera o que Cristo fez, o que ele representa na sua vida. No capítulo 8, no verso 1, nós já estamos caminhando para o final. Diga assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Esse detalhe em Cristo é muito importante. Porque você só é justiça de Deus em Cristo. Fora de Cristo, você não é nada. Você é um zero à esquerda. Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. Mas nós sem Deus, pode procurar qualquer sinônimo, palavra, só vai ser nada. Então existe uma diferença. A gente tem que ter muito cuidado nesses detalhes. Tem pessoas que dizem assim, rapaz, eu não tenho valor nenhum, eu sou um cara altamente indigno de Deus. Rapaz, Deus quer nem estar perto de mim. Tem gente que fala assim. Mas não é assim, irmão. Só é assim quando nós não temos Cristo. Uma coisa é você em Deus, outra coisa é você sem estar em Deus. Uma coisa é você em Cristo, outra coisa é você sem estar em Cristo. Todo tempo a Bíblia vai dizer que fomos, que nós estamos, que foi por isso, que foi por aquilo. Quando ele diz no passado é porque já aconteceu. E quando ele vai falar da nossa condição, ele fala do agora. De uma permanência, de continuidade. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, ele faz toda essa exposição, apóstolo Paulo, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6 e 7, toda uma exposição sobre a justiça de Deus. Ele faz falando sobre os judeus, ele vai falar sobre os gentios, porque ele foi o apóstolo gentio, mas ele também era judeu. Então ele conhecia os dois lados da moeda. Mas existia um propósito de Deus para quem que ele ia ministrar. Mas Paulo, mesmo sendo ministro dos gentios, ele ministrou para judeu também, irmão. Ele pregou para muito judeu. Então ele vai falar aqui no capítulo, depois que ele faz toda a exposição, aí ele vai falar dessa permanência, dessa posição que nós estamos hoje. Irmão, você não está numa posição de pecador. Você não é mais isso. Quem quiser falar isso com você, repreenda em nome de Jesus. Pode dizer, está amarrado, Satanás. Jesus falou com Pedro, né? A influência, arreda Satanás, para trás de mim, Satanás. Então, quando alguém disser para você que você é um pecador, você fala, para trás de mim, Satanás. Se a pessoa disser, que é isso, irmão, está me chamando de Satanás, a Bíblia diz que não pode chamar nem de louco, está me chamando de Satanás. Não, a influência que está te dizendo que eu sou. Porque a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, portanto, Agora fala de quê, irmão? Presente. Eu sei que ele estava falando lá naquela época. Se naquela época era presente, que dirá agora? Eu estou lendo agora, eu não estou lendo lá. Existe um contexto, eu não estou descontextualizando. Eu estou falando o que Cristo fez. Em quem ele me tornou, em que posição ele me colocou. Então está falando de mim e de você. Não está falando só para aqueles lá da exposição. Estão comigo? Então ele está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há. Não existe. Acabou. Foi pago. Foi absolvido. Foi justificado. Outro assumiu a sua culpa. Você agora é livre. Você agora é salvo. Você agora é a justiça de Deus.
É isso que ele está dizendo. Agora, nenhuma condenação há para... Olha o detalhe. Para os que estão... Fala de permanência, fala também do agora, fala de uma continuidade. Não é simplesmente eu dizer, eu te aceito Jesus e saio daqui e vou viver como um dos piores pecadores. Não vale para você se você vive assim. Vale para os que estão, os que permanecem agora em Cristo Jesus. Porque Ele é a moeda da justificação, irmão. Foi Ele que assumiu a minha culpa e a sua. É dele o mérito plenamente. Não existe nenhum mérito meu. A minha participação foi só dizer um sim para Ele. Eu tenho essa participação. Eu disse sim. Isso é a porta. Mas a Bíblia diz para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Ele está dizendo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que permanecem. Ele diz para aqueles que estão, os que continuam, depois que disse sim. Ele vai dizer que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o versículo 2 ele vai dizer, por quê? Olha só, por que ele vai usar esse termo lei? Porque os judeus usavam o termo lei. Os judeus usavam a lei para querer justificar tudo diante dos outros. Se não fizesse o que eles faziam na lei, eles nem conseguiam cumprir. Porque os bonitinhos diziam que não roubavam, mas passavam o tempo todo adulterando. Ou você esqueceu daquela mulher lá, que eles trouxeram e jogaram no chão? Senhor, a lei diz que toda pessoa que for apanhada em flagrante adultério deve ser apedrejada. O que tu diz? Tu acha que eles estavam querendo cumprir a lei, irmão? Eles estavam querendo pegar Jesus, mas a pergunta é, cadê o bonito que estava com ela? Porque ninguém adultera sozinho não, irmão. Ninguém adultera só virtualmente não. Tem um filme antigo do Demolidor que os caras foram congelados, depois que eles voltaram, era tudo geração assim, avançada. Até relação sexual tinha que botar um capacete, aí ficar de frente para o outro. Se falasse um palavrão, saia uma notinha, uma cupom fiscal para você pagar. Então assim, ninguém adultera desse jeito não. Bota o capacete aqui e tal. Não adultera. Adultera é quando tem outra pessoa. Então, se queriam condenar a mulher, o bonito era para estar lá, mas ele não estava. Mas a intenção não era cumprir a lei, era pegar Jesus. Então, eles eram muito assim da lei. Só que Paulo, meu irmão, quando ele vai falar da justificação, da justiça de Deus, de Cristo, da graça, de que não temos mais condenação, para não deixar os caras tão insatisfeitos, ele diz, porque a lei não é de vocês, mas a lei do Espírito de vida em Cristo, e não nas obras, e não em cerimoniais, e não no que vocês fazem, mas a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei de Moisés mostrava o pecado do povo, irmão. A lei de Moisés revelava o quanto eles eram pecadores, o quanto eles eram podres. Mas se você dá um salto para Jesus, irmão, a tua podridão, ela sai. E você é purificado, limpo, lavado no sangue de Jesus. Aleluia! Ei, irmão, como eu sou grato a Deus, porque Ele me lavou, sem eu precisar fazer nada. Não existe méritos meus, não é o que eu fiz, não é o que eu faço, é a decisão que eu tomei de reconhecê-lo como o Senhor da minha vida, como aquele que morreu no meu lugar, como aquele que pagou os meus pecados. Como aquele que foi diante do diabo e disse, olha, você não tem mais nenhum direito sobre a vida dele, porque eu morri por ele. Oh, aleluia! Jesus morreu por você, não foi em vão, irmão.
Sabe, se existe algum peso na sua vida ainda, se existe algum pensamento na sua vida ainda, dizendo, rapaz, eu não sou digno, o que eu fiz foi tão pesado, deixa eu te dizer uma boa nova hoje. Jesus já morreu pelo pior pecado que você já cometeu. Oh, aleluia! Não existe pecado tão grande, meu irmão, que Jesus não fosse capaz de pagar. Está pago a conta, irmão. O boleto foi pago. Assume a vida que Ele conquistou para você, irmão. Viva a vida que Ele deu para você. Viva com integridade. Viva com verdade. Viva com certeza. Com convicção. Sem medo. Amém. Ei, meu irmão. Oh, aleluia, Pai, obrigado. Você pode ficar de pé, por favor, nós vamos terminar. Não importa, meu irmão, o meu passado já foi enterrado. Se Deus, que é o meu Pai, não vai lá, por que eu vou? Se tem uma placa lá proibido pescar, por que eu vou? Oh, aleluia. Não, irmão. Viva a vida que Deus tem para você. Viva uma vida de integridade, sabe? Assuma a sua identidade. Você não é o que o diabo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é justiça de Deus em Cristo. Não é pelo que você fez, não. É pelo que Ele fez. Isso não é soberba, não, irmão. Isso não é orgulho, não. É reconhecer a obra de Cristo. Eu não como esse partido de gente que vem me chamar de pecador. Se você quiser ser, seja, meu irmão. Vá você e o seu pecado para onde você quiser, mas eu sou o que Deus fez por mim. Goste você ou não, ache você soberbo ou não. Mas se você mergulhar nas escrituras, você vai ver que eu estou certo pela escritura, não pelo que eu estou dizendo. Não são palavras minhas, humanas, persuasivas, não. São o que a palavra diz. Então, se eu ando segundo o que ela diz, eu vou falar o que ela diz. Aleluia, amém? Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou o seu coração para Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor. Mas se você está aqui hoje nessa condição e quer fazer essa palavra valer na sua vida, irmão, essa é uma ótima oportunidade de você entregar o seu coração para Jesus e você se reconciliar. É uma ótima oportunidade. Todo mundo salvo, todo mundo convicto de quem você é. Você é um pecador, não é isso? Você é a mosca aleijada que pousou na fezes do cavalo do bandido, é isso?